Parabéns, 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 parabéns ao seu Vojvoda e toda a equipe dele, parabéns ao seu Marcelo, planejamento tudo perfeito, né? Elenco sólido, não tenho tranquilidade do Santos cair, parabéns, seu idiota do caralho. Cara, é impressionante como cada vez mais esses jogos do Santos vem acabando, né? Agora, deixando um pouco as brincadeiras de lado, né? Que a gente brinca, que estraga a nossa semana, mas é muito mais do que isso, né? Chegou um ponto que o Santos realmente faz mal pro torcedor. É uma sensação, um sentimento de impotência, de dúvida, de incógnita, porque você não entende o que aconteceu com essa instituição. Cara, o jogo de hoje deixa muito claro isso. Eu quero deixar claro uma coisa, o seguinte. Primeiro de tudo, isso aqui é um pós-jogo, a gente vai falar sobre o jogo, e se você é santista de verdade, você tem que pensar por aí, porque vai ter gente que vai vir encher o saco aqui e falar: mas também ninguém esperava vitória contra o Flamengo. Foda-se, amigão. Aqui é um canal de santista, independente de probabilidade ou não. A gente torce pro Santos. E para que ele ganhe, e para que ele desempenhe, e para sair dessa nhaca, para sair dessa bosta de zona de rebaixamento, para sair desse pesadelo que a gente vem passando. Só que hoje foi um negócio desesperador. Eu quero começar deixando claro uma coisa. Arbitragem, antes que fale alguma coisa, teve aquele lance lá que reclamou, o Neymar reclamou, não sei o que, mas de verdade, eu particularmente não sei se foi alguma coisa mesmo, e independente disso. Nesse jogo, não foi só erros de arbitragem que prejudicaram o Santos e que prejudicaram efetivamente o resultado. Eu acho que o primeiro tempo, a gente não tem muito nem o que falar no primeiro tempo aqui. O Santos foi com uma proposta de jogo, dentro da proposta de jogo, que ele foi para fazer conseguiu ali jogar de igual para igual o Flamengo. É lógico que eles tiveram mais posse de bola, cercaram a área do Santos, mas não fizeram nada demais, essa é a grande verdade. O Brasil não precisou trabalhar. Assim como o Rossi até o final do primeiro tempo também não, mas o Santos tinha mais finalização do que o Flamengo. O Santos jogou de igual para igual boa parte do primeiro tempo. Aí teve aquele lance lá, né, do primeiro tempo, ok. Tem uma questão que eu quero deixar claro aqui também do Neymar, né? Que o Neymar, ele no primeiro tempo tava andando, não tava voltando, não tava marcando. E até, ok, né? Porque eu entendo o que foi o planejamento. O Neymar, e agora eu entendo melhor o porquê talvez o Guilherme ficou um pouco mais recuado e o Neymar um pouco mais à frente, né? Justamente porque o Neymar, a ideia não era nem que ele conseguisse jogar todo o jogo, então para ele conseguir poupar o ritmo físico dele ali, para ele conseguir render no jogo, ele ficava mais recuado, sendo acionado somente nas transições e no ataque. E é o que até que funcionou no primeiro tempo, ele ajudou a criar. Então essa era a estratégia, estava dando certo. O Santos até os 40 do primeiro tempo ali, tava tudo ok. E só talvez não foi ganhando ou não foi empatando pro primeiro tempo, porque tinha um cara dentro de campo inexplicável chamado Guilherme. Inexplicável. Esse cara não acrescenta em absolutamente nada. Nada. Ele só atrapalha o time. Com todo respeito à pessoa, o Guilherme, mas no time ele é um câncer pro time. Ele não acerta passe, ele não cria nada, ele pega a bola e recua, ele pega a bola e perde chance de ataque. Imagina se no primeiro tempo, quando o jogo estava equilibrado, tivesse um jogador com mais condições que ele. Aí a gente vai pro segundo tempo e aí que acontecem umas coisas sinistras, porque até então o começo do segundo tempo era ali para se estudar de novo, né? Mais ou menos para ser um desenho parecido com o primeiro tempo, só que o Santos tentando ainda ir um pouco mais para cima. E aí o Flamengo inteligentemente atrai os jogadores do Santos, que foi uma coisa bizarra também, que caíram certinho, e aí o Carrascal ficou no limite ali. Tanto é que o Arrascaeta, ele sabia onde estava o Carrascal. Aquilo não foi uma jogada do nada, a esmo. E eles acham não, porque foi um puta de um golaço. Mérito dos caras. Demérito da nossa equipe, que foi juvenil pra caralho, e se deixou levar isso. O jogo inteiro
né, não teve essa postura. Agora, logo no começo do segundo tempo, né, decidem, aí tomam o gol. E aí que desanda de vez, meu amigo. Porque, primeiro, eu não sei nem que o Guilherme voltou pro segundo tempo, que o primeiro foi um a menos em campo. O Neymar, que estava andando em campo sem ajudar na recomposição, colaborou mais do que o Guilherme. Schmidt, como meia central, não tem condição, ele não dá a intensidade, a velocidade, a agilidade que o time precisa. Ele tem um bom passe, ele até tem uma boa noção ali de visão de jogo, mas ele não tem condição. E aí ele tinha que fazer ali a posição do Arão, que no segundo tempo já começou a botar a língua para fora também do físico. Aí que vem o inexplicável. Porque já era difícil de entender o porquê que esses não vieram para jogo, esses jogadores. E acho que todo mundo sabe aqui quem é, né? Roleiser, Robinho, Bom Tempo. Não, é Guilherme, é Barreal improvisado, é Arão sem ter condição física 100% ainda para fazer um jogo desse fora de casa, uma pressão absurda do Flamengo. É isso que é assustador, o Santos perdendo, tomando um couro, porque depois que o Santos toma um segundo gol, o Flamengo domina o jogo. O Santos fica completamente perdido e sem criação alguma. Aí, o seu Neymar, que no primeiro tempo, de novo, até então era compreendível e estava dentro ali do planejado, do esperado, não estava atrapalhando essa estratégia dele conseguir se poupar um pouco mais lá na frente. Segundo tempo, amigão, começou a tomar um vareio. Ou você seja homem de pedir para sair, ou você fica dentro de campo e dá o exemplo. Ridículo, ridículo, andando em campo o tempo inteiro, só querendo saber de reclamar. Tudo bem, dá para entender. Gente, segundo tempo, depois que o Santos tomou o segundo gol, era assustador. O Santos não conseguia trocar 3, 4 passes. A bola chegava no Neymar, não tinha para quem tocar. Tudo bem, é de se ficar puto, mas você tem que dar o exemplo dentro de campo. Se você andar dentro de campo, mostrar descaso, você vai dar o exemplo para outros. E não é à toa que o Santos parou de marcar tão em cima, que os outros jogadores pararam de correr tanto, pararam de chegar. Não é à toa que tomamos o terceiro gol, inclusive com uma falha de uma das bizarras do seu Igor Vinícius, que não tem condição também de ser titular do Santos. Adora entregar lance, adora entregar gol para o adversário. E o JP Sherman, por que tá mofando no banco? Não é possível que esteja jogando pior do que o Mike, por exemplo, que não consiga concorrer a uma vaga com o Igor Vinícius. Aí beleza, o time tomando um couro, já não bastasse os jogadores, Guilherme estar em campo, que era um absurdo, um peso dentro de campo, um peso ridículo, ridículo, ridículo. Arão se arrastando, Schmidt com uma dificuldade absurda. Aí ele vai, me tira Zé Rafael, que era um dos poucos que estava tentando jogando aquela porra, que é tecnicamente diferente nesse elenco, que pode decidir no lance. Aí me tira Neymar. Não estou falando que eu não concordo em tirar o Neymar, mas sabe quem ficou em campo para Neymar sair? Guilherme. Aí esse cara, ele me vem, tudo bem que ele não estava esperando a questão do Luan Pérez, mas mesmo assim, horrível. E aí ele me vem com Tacianos, esse ridículo do Tassiano, ridículo. E Lautaro Dias. Adivinha quem ficou no banco e não entrou quando o Santos estava precisando correr atrás do placar? Roleiser, Robinho, Bom Tempo. Porque o que ele faz? O Luan Pérez sai, recua o Ilharão como zagueiro, aí vai e coloca o Schmidt ali para recuar um pouco mais e o Tassiano e o Lautaro Dias. Aí beleza, cria o mínimo de juízo e coloca os jogadores que desde o começo não era para estar no banco, porque em suas devidas posições eram melhores dos que os começaram como titular. E aí entra Bom Tempo, que inexplicavelmente não vinha pisando em campo nos últimos jogos, ninguém sabia o motivo. Do nada, de novo, falar do Tassiano, porque ele não vinha sendo relacionado, e aí entra no último jogo contra o Palmeiras e entra agora, para buscar placar. Nunca vi, esse cara não ajuda nem com o time ganhando, imagina para buscar placar. Aí ele vem com o Bom Tempo, vem com o Robinho Júnior, vem com o Roleiser, veio fazer o básico, o óbvio. O que acontece? O time volta a ter criação, o time volta a ter triangulação, volta a ter correria, volta a ter físico. A imprevisibilidade de moleque da vila, que o time adversário não conhece, a ousadia de moleque. Rapaziada, esse aqui
Pode ter mostrado pra gente que o Santos ainda tem chance. É deixar a molecada jogar. Olha a diferença que fez. Robinho, o Bom Tempo e o Roleiser mudaram a porra do jogo. E por mais que eles fizessem a atuação abaixo, eles sempre demonstraram que têm condições e precisam ser titulares nesse time. Agora, eu mandei se ferrar o Vojvoda e a comissão técnica dele, mas não tô dizendo que tem que mandar técnico embora. Eu continuo achando o Vojvoda um bom técnico e continuo achando que ele tem que ter longevidade. Mas o que me preocupa é o que mostra o quão fundo é esse buraco no Santos. Vocês acham que o Vojvoda, sendo um técnico que tem o histórico que ele tem, e mesmo sendo teimoso, não é possível que ele seja tão imbecil? Vocês não acham muito esquisito? Tassiano não vinha sendo relacionado, o Santos vinha conseguindo bons resultados. Do nada, quando o Santos precisa em jogos importantes, começa uma sequência um pouquinho ruim, Tassiano volta a ser relacionado. Bom Tempo para de entrar. Guilherme volta a ter oportunidade de titular, com Robinho Júnior mostrando mais futebol. Roleiser, inexplicavelmente, é sacado desse time, porque parece que toda a responsabilidade da bosta de efetividade que esse time tem no ataque tem que ser jogada em cima do Roleiser. Vocês não acham muito esquisito isso? Vocês acham que isso é o Vojvoda? Eu fico puto porque acata, mas não é o Vojvoda isso, é muito esquisito. Não faz sentido. Você pode colocar um imbecil para ser técnico que não faria essas escolhas. Tem alguma coisa muito errada, muito mais profunda nisso. E a gente tem que bater. Por que o Robinho começou a ter oportunidade? Porque batemos, pedimos, cobramos. A gente tem que se posicionar. Nós não podemos aceitar colocar Tassiano em nenhum momento de qualquer jogo que seja. Aceitar Arão e Schmidt serem titulares, tendo Bom Tempo no banco. Não dá para aceitar Roleiser ficar no banco. O time do Santos não tem que inventar, porra. Chega também de ficar inventando. Bota a molecada que já demonstrou que quer jogar e que pode ajudar pra jogar e deixa com os que a gente sabe que tem futebol pra jogar, porra. De novo, eu abomino essa atitude que o Neymar teve no jogo. Saiu puto, ok, é um direito dele, porque eu concordo. Mesmo ele tendo essa postura aí no segundo tempo, ele sair pra ver os que ficaram lá, é desesperador. Aí vão falar, mas olha, o Santos reagiu quando o Neymar saiu, caramba. Mentira. O Santos reagiu porque colocou o jogador de qualidade. Porque colocou o menino da Vila. Colocou o Roleiser, colocou o Robinho, colocou o Bom Tempo. Por isso, e se o Neymar tivesse continuado, talvez a gente tivesse conseguido o empate, porque ia ter jogador de qualidade para jogar com o Neymar. O Neymar estava sozinho lá na frente. Óbvio, de novo, por uma estratégia que estava dando certo até então no primeiro tempo, mas o que eu digo sozinho é que no momento de criação ninguém jogava, e um dos poucos que jogava, que é o Zé Rafael, que era o Souza que aparecia, o Vojvoda foi lá e tirou o Zé Rafael. Isso não dá para entender também. Será que se não fosse o Neymar ao invés do Tassiano para jogar ali com o Robinho, com o Bom Tempo, com o Roleiser, se o Zé Rafael tivesse continuado, será que talvez não teria saído o empate? Será que a gente não teria buscado o empate ou os 2 gols antes? Assustador o que aconteceu. E de novo, não estamos falando de arbitragem, nenhum fator externo. Assustador o que acontece dentro do Santos e o que aconteceu hoje dentro de campo. Isso não pode ser passado em branco. Não faz sentido. Foi assustador essas tomadas de decisão. E o Santos só quase reagiu em tão pouco tempo e quase empatou porque a molecada e um jogador que custou 11 milhões de euros e que já se provou bom tecnicamente, entraram no jogo. Porque o Santos estava perdido. Tassiano, o Lautaro, não tem condições. Não faz sentido sacar Zé Rafael e deixar Arão e Schmidt se arrastando em campo. Então, dito isso, de novo, uma bosta. A gente fica puto, a gente fica chateado e a situação difícil pra caramba. Mas eu acho que se tem uma coisa que a gente pode tirar e ter no mínimo de esperança, porque parece que esse bosta desse Marcelo Teixeira, esses bostas todos que trabalham com ele, eles estão fazendo questão de tirar qualquer pingo de esperança de nós santistas, mas é que nós temos a molecada. E eles estão pedindo passagem. E essa diretoria
e, lógico, o técnico e sua comissão, mas que lembrem que respondem diretamente à diretoria, eles vão ter que colocar. E eles vão ter que atender nós torcedores. E a gente tem que fazer isso acontecer. Porque, de novo, talvez tenha sido o jogo que marcou o não rebaixamento do Santos e porque talvez reacendeu aquela chaminha nossa de acreditar que a base pode salvar. Então isso a gente tem como uma expectativa e como um ponto positivo. E a gente já tem que ver isso agora, no jogo contra o Palmeiras. Então, dito isso, não tem papo. A partir daqui, o meio de campo do Santos é Schmidt, Zé Rafael, Bom Tempo e Roleiser. Chega de invenção. E se o Vojvoda tiver culhão ainda mais para jogo em casa, ele recua um pouquinho mais o Zé Rafael, coloca Bom Tempo, Roleiser e ali o Barreal adiantado e coloca Neymar de segundo atacante e Robinho Júnior. Ou ele adapta para uma formação com 3 zagueiros, porque a gente tem sofrido muito com os laterais. A gente tem sofrido com a zaga também. Se você coloca pelo menos uma linha de 5 ali, com mais meio-campistas, pode ajudar também, inclusive nas bolas aéreas também, tendo mais gente dentro da área. Que aí você consegue encaixar os jogadores que tem que jogar. Agora não existe. Bom Tempo e Roleiser fora desse time. Robinho Júnior é muito moleque e vai ajudar e muito. Talvez não imediatamente como titular absoluto, mas tem que ser o 12º jogador sem dúvida alguma. Então, pode ser um jogador para entrar ali comecinho de segundo tempo. Não é final de segundo tempo. Começo para o meio de segundo tempo, não é meio para o final de segundo tempo. Então, é não inventar e não deixar essas coisas esquisitas acontecerem. A gente tem que ir para cima e tem que cobrar isso. A base salva. E se o Santos tem alguma chance de ficar na Série A esse ano, vai ser através da base. E para finalizar, Neymar, eu disse no outro vídeo, você tem que fazer por merecer a tua titularidade e o apoio do torcedor. Quando você toca na bola, você é diferente, você cria. Só que você tem que parar também de ter essas tuas posturas. Ou você passa a agir como um líder dentro de campo e cobra esses caras, ter uma postura correta, ter uma postura de homem decente dentro de campo também. Ou, amigão, obrigado, faz as malas e vaza. Não quer ajudar? Deixa quem quer. Agora, se você for ficar, fica e joga. E você e suas diretorias omissas, seus bosta, é para deixar a comissão técnica jogar com quem tem que jogar, com quem é necessário jogar e colocar gente de qualidade para triangular e tabelar com o Neymar. Porque se deixar isso na mão de Guilherme, de Lautaro, de Cabalheiro, de Tassiano, a gente vai deixar essa diretoria fazer de novo o que eles querem fazer com a gente, de novo. E eles não escondem isso. Então é isso, seus peixão. Não tem muito mais o que falar. Lamento para todos nós aí. Mais uma semana difícil. Para todos os meus amigos me conhecem, se fuder todo mundo, quem já tá enchendo o saco. Entendeu? Vai cuidar da porra do time de vocês e não vem encher o saco. Vai ser uma semana difícil. Mas, de novo, se a gente pudesse apegar essa mínima faísca de que essa molecada vai vir para nos ajudar, a gente tem que se apegar a isso. E muito triste, Santistas. Mas vamos acreditar até o último minuto. Beleza? Valeu, seus peixão. Até a próxima.